Fé no mercado de trabalho. Hoje você lidera o capítulo 206 da DONEP Araguaína. A DONEP é uma associação que tem um papel extremamente estratégico, vamos dizer assim, no reino de Deus, né? Para quem não conhece, o que é a DONEP, né? Qual a visão desse movimento e por que ela é tão importante para alcançar empresários, profissionais liberais, autônomos, com o Evangelho de Jesus, ou seja, e na prática, como a DONEP tem sido uma ferramenta para evangelismo, discipulado e também transformação de vidas no ambiente dos negócios. Ou seja, eu vendo você aí, eu vejo que você é fruto da DONEP. Então, ninguém tem o direito de tirar isso de você. Você vai morrer com isso, com essa admiração e trabalhando, porque é uma ferramenta, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a DONEP. Eu conheci a Donep, como eu estava falando agora há pouco, há 37 anos atrás, lá em Goiânia, e participo ativamente até hoje da Donep. Porque a Donep foi uma ferramenta que veio me edificar muito Aham. na vida como homem, como pai, como empresário, porque a Donep é uma sigla que significa Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. É uma associação que foi formada por um fazendeiro nos Estados Unidos. Uhum. Porque hoje a pesquisa mostra que quando uma criança leva seus pais para uma igreja, 3% permanece dessa família. Quando uma mulher leva seu marido e seus filhos para uma igreja, 17% permanece numa igreja. Mas quando um homem leva sua esposa e seus filhos para a igreja, 93% Uau, permanece. que tremendo isso, hein? Então a nossa responsabilidade como homem é muito grande. E esse homem, nessa época, ele via que as mulheres iam para a igreja, mas os homens não iam. E daí ele não entendia o porquê disso. E orava em relação a isso. E um dia Deus deu uma estratégia para ele reunir homens e compartilhar suas experiências de vida e falar de negócios. Uhum. Ele reuniu essas pessoas num salão, fez um café da manhã e começou a fazer isso. Por um ano de experiências, ele achou que não fluía, mas Deus mostrou que aquela era a visão, que era para ele mudar para jantares. E daí ele começou a fazer em jantares, e em 75, Custódio Rangel Pires, um empresário brasileiro, estava indo para os Estados Unidos no avião, e ele viu alguém cantando músicas, hinos dentro do avião. E ele foi lá olhar o que era. Era o pessoal da DONEP dos Estados Unidos que estavam viajando. E daí ele conheceu esse trabalho, chamaram ele para um evento desses e trouxe para o Brasil. E aqui no Brasil começou a se desenvolver e abrir, nós chamamos de capítulo, os núcleos das cidades, onde tem um grupo que direciona o trabalho. Nosso aqui de Araguaína é 206. No Brasil existe mais de 1.500 capítulos. Está em Uhum. todas as capitais, nas principais cidades, esse trabalho. E o Brasil hoje está encarregado de levar esse trabalho para o mundo. Hoje tem Dubai, tem no Japão, agora teve na Rússia, teve na África. Esse ano participei da convenção dos Estados Unidos, em janeiro. Esses dias eu estive no Uruguai, estive também agora na Colômbia. Entende? Então, o Brasil está encarregado de fazer esse trabalho na América Latina. Então, como que o trabalho funciona? Nós, sócios da DONEP, nos reunimos toda semana na casa de um sócio, para ali nós compartilharmos as nossas experiências e orar pelas nossas vidas, pelos nossos negócios, pela nossa família, né? E uma vez por mês a gente faz um evento, ou as mulheres se reúnem e fazem um chá, onde traz uma preletora para contar uma experiência de vida. E a gente convida amigos, aqueles empresários, aqueles profissionais liberais, que muitas vezes não têm tempo de ir numa igreja, de ouvir uma palavra, né? Então a gente convida as mulheres convidam para um chá e nós homens convidamos para um jantar. Uhum. E daí lá no jantar a gente janta, participa de um jantar, a gente janta, e houve um testemunho de vida, uma preleção. Que nem esse meu resumo que eu contei aqui para Uhum. vocês agora. Entende? Então, e ali, muitas pessoas às vezes estão passando por um momento difícil na vida. Uhum. Né? E daí ali em um jantar ele abre o coração.
e recebe o Senhor como Salvador da sua vida. Uhum. E daí o Espírito Santo vai direcionar para ele, vai começar a trabalhar no coração dele, na vida dele. E Deus restaura famílias, Deus restaura negócios, Deus restaura a saúde. Uhum. Então, esse é o nosso trabalho. Na verdade, nós somos um braço da igreja, tá? Porque às vezes tem amigo meu que se eu chamar para nós ir lá na igreja ouvir você falar, às vezes não quer ir. É verdade. Mas se eu chamar ele para um jantar, ele vai. Uhum. E daí lá no jantar ele ouve aquilo e às vezes aquilo Deus toca no coração dele e ele começa a trabalhar comigo no capítulo, começa a ouvir, começamos a estudar a palavra, compartilhar, até que um dia, Sérgio, onde é que tu congrega? Eu digo, eu congrego. Pastor, eu quero ir lá. E nós temos várias experiências assim, Isso, é uma ponte. Entende? Temos várias experiências assim. Então a Donep é esse o trabalho. E eu agora estou incumbido de ficar no trabalho direcionando o capítulo de Araguaína. Esse ano eu fui eleito como presidente aqui, e daí eu tenho um ano para trabalhar como presidente. Temos uma diretoria, né, que são empresários. A Donep não tem denominação religiosa. Não é ligada a nenhuma igreja, é uma associação. Entende? E nós temos uma revista. Pena que eu não trouxe aqui a revista, porque nós temos uma revista onde tem os testemunhos desses homens. E eu tenho uma revista que em 2017 saiu meu testemunho. Qual o nome da revista? A revista A Voz. A Voz. É uma revista e tem a revista Voz Feminina, que são os testemunhos das mulheres. E tem a revista Jovem, que são testemunhos dos jovens, dos nossos filhos que participam. São as experiências deles. E agora, como o Brasil está encarregado de levar a palavra, a Donep, para os países de da língua espanhola, a revista, o meu testemunho está sendo editado em espanhol. Que bênção. O meu testemunho deve ser na gráfica essa semana. E vocês reúnem uma vez por semana? Nós reunimos uma vez por semana nas residências. Esse mês passado foi lá na casa do Márcio, lá no Siena. O mês retrasado foi lá na minha casa. Também fizemos na casa do Eisenhower, lá no condomínio. Entende? E daí agora nós paramos, agora no final do ano, porque a gente viaja, férias, né? E em fevereiro nós vamos iniciar nosso trabalho. Você que está nos ouvindo e quer conhecer esse trabalho, a Donep está no Brasil todo, na sua cidade com certeza tem. Você entra a Donep no Google, no YouTube, vai ter vários testemunhos lá desses empresários, e tem a revista Voz, e você pode ser um sócio para trabalhar junto com nós. E quem tiver interesse, me procure, tá? Eu te direciono aqui pro Sérgio e vai te acolher. Muito obrigado. Tá bom? Sérgio, mas que bênção, hein? Mas assim, nós estamos agora em janeiro e você sabe como é que o brasileiro vive, como é que nós estamos. A insegurança está muito grande, o medo, né, muito grande, muito instável a situação nossa. Então, assim, eu queria você como um pecuarista, um empresário, um homem bem-sucedido, eu queria que você desse alguns conselhos. Eu quero aproveitar a sua maturidade, sua experiência como empresário, como homem de Deus, até mesmo como pastor, sendo que esse é o primeiro episódio de 2026 e muita gente vai assistir isso buscando direção. Que conselhos você daria para alguém que quer começar bem o ano de 2026? O que não pode faltar na vida de quem deseja um ano alinhado com Deus, próspero, saudável e frutífero? E as pessoas pensam que ser cristão é ser pobre, que a pessoa não pode ter prosperidade. O que é prosperidade? Não ter uma vida saudável. O que é uma vida saudável, né? Frutífera, né? Alinhado com Deus, na sua direção? Que conselhos você daria para as famílias? Veja bem, chega no final do ano, todo mundo para e fala assim, o ano que vem vai ser melhor, eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e projeta, sonhos, alguns escrevem, outros nem escrevem. Só que é uma mudança de data, né? Semana que vem, dia 1º de janeiro. O que muda? Continua a mesma coisa. Se você não mudar, o calendário muda, né? Mas você continua trabalhando, você continua tendo a família, às vezes você está cheio de problemas, às vezes você está doente, continua com os problemas. Mas como que você vai superar? Eu acho que isso nós temos que fazer não só na virada do ano, isso nós temos que fazer todo dia. Ou seja,
uma mudança de vida.